Bom dia. Hoje é o dia do ponto de vista saúde. E na última quinta-feira fizemos alguns comentários que deixaram os telespectadores um pouco preocupados em relação à impotência decorrente de doenças reumáticas e de esterilidade também. Então convém explicar. A impotência causada pelas doenças reumáticas é uma impotência funcional, ou seja, impotência de função, capacidade de andar, de mexer com o braço, fechar as mãos, impotência de uma função do aparelho locomotor. Não tem nada a ver com impotência sexual ou disfunção erétil, e muito menos com esterilidade. O que acontece é o seguinte: o problema hoje é a internet, né? Hipocondria cibernética. O indivíduo coloca no Google impotência e coloca doenças reumáticas. Aí vem uma série de artigos, só que a manchete é uma, a leitura é outra, né? Então, impotência funcional não tem nada a ver com impotência sexual. É uma consequência das doenças reumáticas. O que acontece é que, às vezes, o indivíduo incapacitado, que não tem movimento nenhum, ele tem realmente dificuldade de realizar o ato sexual por causa dos movimentos, e não porque há um problema no aparelho genital, né? E mesma coisa a esterilidade. Existem algumas drogas que usam em reumatologia que podem, às vezes, levar à esterilidade, principalmente masculina e não feminina. Então, convém dirimir essa dúvida e ficar claro que não existe esse problema que foi abordado aqui na semana passada. Então, essa hipocondria cibernética, o indivíduo procura na internet e, às vezes, existe uma falta de compreensão do que realmente está escrito. Então, convém que se pergunte ao médico sobre o verdadeiro significado da palavra. E nós vamos conversar hoje aqui com um dos renomados cirurgiões da região do estado, é um dos ícones da medicina uberabense, que é o professor Paulo Miguel de Mesquita. Foi meu professor de patologia cirúrgica, né? Patologia microscópica, e naquela época todo mundo tinha uma grande admiração, e que se conserva até hoje, em relação ao Dr. Paulo Mesquita, que foi um dos nossos homenageados especiais na época. E, como tal, ele está aqui no programa hoje para conversar conosco sobre a sua especialidade, que é a cirurgia geral. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, meu caro professor Hamid. Eu fico extremamente feliz de estar aqui, uma vez mais, na TV universitária, ao lado dos companheiros do Alemão, o Ortiz, o Zé Luciano, o Wesley, pessoas que tanto cooperam com a cultura de Uberaba. E na presença do professor Hamid, que esse ilustre professor, um dos melhores do país em reumatologia. E devo dizer que o Hamid, há uns 10 anos ou mais, me curou de uma lesão de coluna, que o médico de Ribeirão Preto, na época, em Uberaba, não havia ainda a ressonância. Eu fiz a ressonância em Ribeirão e o médico disse: ó, se o senhor não fizer uma terapêutica bem feita, o senhor vai ter que ser operado. E o Hamid me curou, felizmente hoje não sinto nada. Então, um agradecimento em público, uma vez mais, ao mestre Hamid. Sempre às ordens. Paulo, para começar a nossa conversa aqui, eu queria te perguntar o seguinte: diante de um paciente com abdômen agudo, não vou dizer se é clínico ou cirúrgico, que você que vai determinar, qual é a conduta e quais são as consequências se não houver uma relação clínica entre o que você está pensando e aquilo que vem no exame complementar? Essa é uma pergunta extremamente interessante.
Essa semana passada, Hamid, nós operamos uma paciente que estava 2 dias internada num outro hospital. E essa cliente foi levada ao Hospital São Marcos e nós a examinamos. Na palpação, no exame, eu percebi que havia uma apendicite aguda. E realmente foi só o exame, a palpação dava-se para fazer o diagnóstico. Ela estava com a peritonite generalizada, um apêndice perfurado com múltiplos abscessos. Nós gastamos praticamente mais de 10 litros de soro para fazer lavagem do abdômen dessa paciente. Pessoa ligada, amiga, irmã de um médico e felizmente ela já está em casa. Então isso demonstra que medicina é a ligação íntima entre o médico e o paciente. Então hoje eu continuo dizendo que o mais importante é um exame bem feito, uma história clínica e um exame físico bem feito. Isso nos leva ao diagnóstico. Os exames complementares, como o próprio nome indica, é uma complementação. Ele vai confirmar aquilo que nós pensamos clinicamente. Então, essa sua pergunta é muito interessante. Os pacientes hoje, infelizmente, são mal examinados. Eles são examinados rapidamente, pedido inúmeros exames, muitas vezes desnecessários, encarecendo a estadia do paciente no hospital e muitas vezes o paciente sai sem o diagnóstico. Então, exame bem feito, clínico e uma boa inspeção são fundamentais para orientar o diagnóstico do paciente. Paulo, acontece, às vezes, a interrogação. Você abrir um abdômen, uma barriga, sim, ou outros, e não existir nada? Você não vai fazer isso, porque eu sei que quando você abre um abdômen, sim, né, sim, você vai encontrar. Sim. Mas, às vezes, ocorre por aí de cirurgia branca ainda? Existem muitos casos de cirurgia branca. Indivíduos que são operados, abertos, como você mesmo disse, sem ter nenhuma patologia evidente. Muitas vezes é uma doença genérica, geral, que não tem nenhuma repercussão para que haja uma indicação precisa de cirurgia. Isso é lamentável, porque além de não curar, complica a doença pré-existente, não é isso? Paulo, outro fato importante, eu acho que a gente convinha até comentar, e não é um problema apenas regional, é um problema nacional. Como é que você está vendo o problema de infecções decorrentes do ato operatório? Mas eu vou pedir para você responder depois. Sim. Porque esse é um assunto relevante e coloca, às vezes, a sociedade contra a classe médica. Certo. Então vamos a um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Paulo, repetindo então a pergunta pelo telespectador, como é que você vê o alto índice de infecção hospitalar no Brasil, não decorrente apenas do ato operatório, mas em outras situações? E agora, você como vice-prefeito, ligado também às questões de saúde pública, o que poderia ser feito para minimizar esse grande problema de saúde pública que são as infecções hospitalares? Hamid, eu costumo dizer sempre que posso que saúde está intimamente ligada à educação. O indivíduo bem educado, ele tem maiores chances de ter uma boa saúde. Por exemplo, o indivíduo que vai ser operado amanhã, ele deve fazer uma boa asepsia na véspera, não é isso? E, naturalmente, no preparo pré-operatório, ele deve ser totalmente cuidado. Olhar bem o paciente, se ele está com as unhas limpas, se ele tem alguma lesão
infectante que possa infectar uma cirurgia. Então, um bom exame clínico diminui as infecções hospitalares. Um outro fato que eu acho que é importante, hoje aumentou demais o número de instrumentos dentro da sala cirúrgica. E por mais que as enfermeiras tenham cuidado, nem sempre é possível manter aquilo perfeitamente esterilizado. Eu acho que é uma das causas que determina infecções hospitalares. E, naturalmente, os cuidados, as orientações que os cirurgiões novos devem ter quando entra num bloco cirúrgico, né? Ele deve estar vestido convenientemente com roupas estéreis, não é isso? Uma boa lavagem das mãos, não é isso? E ter cuidado com os aparelhos, não encostar nos aparelhos que estão próximos à mesa cirúrgica. Isso é fundamental. E é aquilo que eu volto a dizer, educação. O indivíduo tem que estar bem orientado dos fatos que promovem a infecção hospitalar. O número exagerado de pacientes num bloco cirúrgico, às vezes várias cirurgias, o indivíduo está, por exemplo, com uma dermatose, uma dermatite, ele encontra com um paciente que está entrando para a cirurgia, se tocam. Então, seria um foco inicial de infecção. Paulo, em relação a problema de esterilização de material, sim, você acha que isso não podia ser minimizado adotando certos protocolos, né, com rigor? Porque... Sim, eu acho que isso que você disse, o protocolo é fundamental. Então, um protocolo bem sistematizado diminui sistematicamente as infecções hospitalares. E ter um padrão único no hospital. Não pode haver variações de padrões para a esterilização. Então, a enfermeira-chefe deve orientar bem as subordinadas nesse sentido. Paulo, e você agora, como uma autoridade do poder público municipal, não seria interessante desencadear uma campanha, sim, por exemplo, da vigilância sanitária, dos outros órgãos competentes, porque isso até reverte, em última análise, num prejuízo, certo, até para os cofres, porque vai gastar mais, claro, com o doente, quando se poderia adotar medidas preventivas, né, nesse problema da esterilização. Inclusive, foi no Brasil inteiro, sim, aquelas cirurgias em que se usa videolaparoscopia, houve uma epidemia de infecção por bactérias resistentes. Né? Até hoje nós estamos impedidos de fazer a cirurgia laparoscópica por contaminação dos aparelhos. Pois é, isso não poderia fazer com que uma campanha seja desencadeada para minimizar ou evitar, porque são coisas previsíveis, sim, e evitáveis. Certo. Eu acho que no ato operatório pode surgir um acidente, claro, inesperado, claro, mas isso é um fato esperado. Quer dizer, se sabe que o problema está aí. Sim. O que poderia ser feito, Paulo? A primeira coisa, eu disse, como você sabe, eu tive a felicidade de indicar o professor Valdemar Ial para ser o secretário da Saúde. E nós temos tido um relacionamento quase que permanente. Então, volto a dizer, a educação. Eu disse ao Valdemar, a primeira coisa que você tem que fazer agora é procurar uma jornalista especializada em saúde para orientar o povo. E, felizmente, já estamos encaminhados uma enfermeira que teve uma grande experiência em Belo Horizonte, vai ajudar o Valdemar. Porque o que precisa, Hamid, é a divulgação, não só das coisas ruins, mas das coisas boas. A coisa ruim você não precisa divulgar. É já automática. Ela é automática, ela espalha sem nenhuma letra, sem nenhum jornal. Ao contrário, as coisas boas precisam ser divulgadas. Então, eu disse ao IAL, é fundamental, e disse ao prefeito, que concordou plenamente, nós temos que ter uma especialista na orientação da sociedade, no sentido de educar. Por exemplo, que você disse, seria um programa
trazer uma enfermeira dessa aqui para ela dizer à população o que deve ser feito, por exemplo, num bloco cirúrgico. Uma enfermeira que mexe com doença infecciosa, o que deve ser feito no sentido de profilaxia das doenças infecciosas. Isso é fundamental. Então, a divulgação, no meu entender, é um ponto falho, não só em Uberaba, como em todo o país. Nós devemos ter uma divulgação precisa, por gente competente, para que haja uma redução gradual e progressiva das doenças infecciosas dos blocos cirúrgicos e de uma maneira geral, nas enfermarias. Eu acho que realmente esse é um problema cultural e nós temos aqui nesse programa divulgado, combatido alguns procedimentos, por exemplo, a entrada de pessoas estranhas no bloco cirúrgico, na UTI, em que às vezes as pessoas entram sem menor paramentação. Né? Isso, Paulo, é cultural, é fácil, mas tem que haver a cobrança. Isso. Né? Quer dizer, tem que ter uma cobrança para que isso não aconteça. Eu estou falando no Brasil inteiro. Completamente, certo. Não é só aqui. Certo. E aí a cobrança tem que ser feita pela autoridade, né? Claro. Competente. Pelo menos não pode chegar lá e falar, você não pode entrar aí. Claro. Tem que ter, são regras. E você acha que, então, com isso, se minimiza? Não tem pelo dúvida. menos minimiza? É educação. Então, uma enfermeira competente, com experiência, ela vai dizer à chefe do bloco cirúrgico, falou, aqui não entra ninguém sem passar por uma triagem. Vamos supor, existe um defeito no bloco cirúrgico na lâmpada. Quem vai entrar aqui para ver essa lâmpada? Vai entrar um indivíduo, às vezes, que está com amigdalite aguda? Vai entrar um indivíduo que está com escarlatina? Vai entrar um indivíduo que tem uma outra doença infecciosa? Então, esse paciente tem que passar por uma revisão para ir arrumar a lâmpada, porque ele pode ser um desencadeador da morte de um paciente que foi que a cirurgia correu bem sem nenhum problema no ato cirúrgico. Ele pode ter uma contaminação e ter um desfecho fatal. Paulo, nós estamos falando aqui, parece que aparentemente, só de insucessos. Sim. Né? Mas vamos a um outro polo da discussão. Você é um cirurgião experiente, muito bem preparado, e você acha, por exemplo, que conhecer anatomia é um elemento de extrema importância para o cirurgião. Esse pode ser um fator também de insucesso? Sim. Por exemplo, não souber onde passa uma artéria. Sim. Acaba clipando a artéria ou cortando a artéria. Sim. Isso ocorre mesmo? Isso ocorre. E eu, graças a Deus, professor Hamid, eu vim de uma escola de patologia. Você assistiu quantas autópsias comigo? Então, a autópsia é uma coisa fundamental, sobretudo para o cirurgião, porque nós aprendemos, sobretudo, as variações, porque o organismo é cheio de variações. Por exemplo, as veias, as artérias, existem inúmeras variações, as vias biliares. Então, o cirurgião tem que ter conhecimento exato de que, ao fazer uma cirurgia da vesícula, ele pode ter uma malformação do cístico, do colético, da papila e assim por diante. Então, eu acho que todo cirurgião, e graças a Deus eu encontro com aqueles antigos ex-alunos, há poucos dias encontrei com o Ademar Lopes, que operou o professor, o vice-presidente da República, e está dizendo que lembrava das autópsias, como era importante que depois das autópsias nós discutíamos os casos, porque na autópsia, como você via, não existe maneira de mentir. Nós recebíamos a ficha do paciente, um dos alunos lia, nós discutíamos, você quantas vezes discutiu comigo, depois nós abríamos. Então, ali não havia maneira de mentir. Tem tumor no estômago ou não tem? Tem úlcera ou não tem? Tem hérnia ou não tem?
muitas vezes vinha com diagnóstico errado da clínica. E ali nós podíamos ver com nitidez a patologia em si e as variações que são múltiplas no organismo. A propósito, até eu lembro que nos laboratórios de anatomia patológica é o estudo do que acontece nos mortos. Estava escrito na porta: esse é o lugar onde os mortos ensinam aos vivos. Isso. Né? Excelente. Quer dizer, o pilar da medicina, um dos pilares é a patologia, né? Que é o estudo das doenças, né? Isso. A anatomia patológica. Isso é uma demonstração eloquente de que o homem, mesmo depois de morto, ele pode servir à humanidade, né? E aqueles cadáveres, quantos serviços nos prestaram, quantos nos ensinaram, não é isso? Paulo, qual é o grande desafio que você enfrenta quando você abre um abdômen e aparentemente você não acha nada? Sim, a primeira coisa, o desafio é fazer uma boa inspeção. É um inventário, uma varredura. Um inventário. Eu vou chegar completo. Depois na pergunta. Isso, um inventário completo do paciente. Naturalmente, isso, graças a Deus comigo, acho que eu não lembro de ter acontecido de eu abrir um paciente e não encontrar nada. Mas alguém deve fazer isso. Naturalmente, primeira coisa, se ele não conhecer bem a anatomia, ele vai ter muita dificuldade em dizer se há ou não patologia, não é isso? Então, esse é o conhecimento básico que a anatomia patológica nos ensinou na cadeira do professor Edmundo Chapadeira e Dr. Edson Reis Lopes. Por exemplo, há casos citados na literatura de problemas no retroperitônio. Sim. Eu lembrei aqui do vice-presidente Zé de Alencar, Sim. que tinha um mixoma peritoneal, retroperitoneal. Às vezes, se não fizer o que você acabou de falar, um inventário, né, pode ter um tumor retroperitoneal e passar despercebido. Certo. Ou também eu já vi algumas vezes, não como cirurgião, né, mas como clínico, um indivíduo ter um aneurisma de aorta, né, e que se não apalpar profundamente a aorta, ele pode passar despercebido. Totalmente despercebido. Isso é possível? Os obesos, né? No obeso? É mais comum ainda porque o tecido gorduroso, o epípro muito grande, muitas vezes recobre a aorta, a porta e assim por diante. Se o cirurgião não tiver cuidado de afastar bem o tecido gorduroso para fazer uma boa inspeção, ele pode ocorrer num erro desse que você está citando. Por exemplo, no caso do professor Zé Alencar, o Ademar me disse que foi uma cirurgia extremamente demorada, 15 horas de cirurgia. 18 cirurgiões participaram. Existiam várias metástases. Foram feitas 5 anastomoses e uma implantação de um ureter plástico, né? Um segmento de ureter. Então, uma cirurgia extremamente demorada, difícil, e que o Ademar assumiu essa responsabilidade e, felizmente, como você está vendo, graças a Deus, está indo muito bem. E ele falando com a minha esposa, que estava lá também, ele disse, isso eu aprendi muito na anatomia patológica. Paulo, acho que tem uma pergunta que muitos telespectadores gostariam de saber o porquê. Na cirurgia de hérnia inguinal, e você é um mestre nesse assunto, por que ocorrem recaídas, né, recidivas? Quer dizer, a hérnia volta apesar da boa técnica cirúrgica adotada. Sim. Você, tudo beleza, coloca a tela e o indivíduo volta a ter hérnia. Hoje, dificilmente há uma recidiva quando você coloca a tela bem colocada e uma boa tela, porque existem várias telas. Algumas são frequentes as reações alérgicas, né, de rejeição. Então, é uma causa de recidiva a rejeição da tela. Então, a primeira coisa, a aponeurose deve estar bem
bem constituída. Quando ela é mal constituída, há uma possibilidade grande de recidiva. Por isso, nós devemos colocar uma tela bem de boa qualidade, bem colocada, bem estruturada. Hoje, dificilmente, eu pelo menos tenho visto recidiva de hérnia. E já reoperei várias recidivas. É que o indivíduo não punha tela, tinha uma aponeurose fraca, não é isso? Usava, às vezes, um fio, não o indicado para o caso. Mas como? A própria rejeição do próprio fio é uma das causas de rejeição. Paulo, mas esse problema da rejeição do fio, sabendo que isso existe, ainda se usa o fio adequado? Como é que é isso? A tendência é não usar, né? Então, o cuidado, o cirurgião deve ter conhecimento até disso. Quais são os fios apropriados para cada caso, né? Isso até é um problema, né? Falta de técnica, é um problema preocupante, né? Preocupante, claro. Por causa de um fio, o indivíduo tem uma recidiva. Sim, claro. Paulo, falando em hérnia, quais são aqueles tipos de hérnia em que há um encarceramento, sim, né? E que pode levar até um abdômen agudo, às vezes? Sim. Como é que é? Por que ocorre isso? Isso, então, existe um anel e a alça intestinal passa por aquele anel. E ao passar pelo anel, muitas vezes há o comprometimento vascular. Então, nós temos a necrose da alça. Nesse caso, além de abrir bem, nós temos que ressecar um segmento de alça intestinal. Só para explicar aqui para os telespectadores, o que o doutor Paulo queria falar, que nesse anel que ele fala, existe uma artéria. Entendeu? Isso. Veia o pessoal entende melhor do que a artéria, mas a artéria é do sangue arterial, né? Aquele vermelho. Ela passa junto no anel com o intestino, né? Com o canal deferente. Com o canal deferente, que é que vem do testículo, né? O canal que conduz o esperma. Isso. Então aquilo dá uma torção. Dá uma torção. A alça intestinal, como há uma fraqueza do peritônio, a alça intestinal entra dentro daquele orifício e ali ela é encarcerada, como o próprio diz. Ela é presa e há comprometimento do vaso. E havendo comprometimento, sobretudo da artéria, há uma necrose, a morte do tecido. Esse tecido morto, necrótico, tem que ser retirado, senão nós vamos matar o paciente. Paulo, pois é, por que isso ocorre? Quais são as causas desse ocorrido? Então, isso também é educação. É o indivíduo que às vezes tem uma hérnia enorme, e não aperta. Ele acostuma a recolher a hérnia que eles usam, né? E muitas vezes ele não consegue recolher e passa dias sofrendo com dor sem conseguir recolher a hérnia, como ele diz. Já há necrose. Então você vai operar o paciente, já tem necrose da alça. No caso da mulher, por exemplo, sim, cuja anatomia é diferente. Um pouco diferente. Mas pode acontecer? Pode também. Por que mecanismo? O mecanismo praticamente é o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. O mecanismo da necrose é o mesmo. O peritônio enfraquece, a alça entra no canal inguinal e há comprometimento vascular. O mecanismo é o mesmo. Mas é mais frequente nos homens, Nos né? homens. Sobretudo, o homem está muito mais sujeito aos exercícios físicos, não é? Às vezes intensos, né? Manobras violentas que fazem com que a hérnia penetre com maior intensidade no canal inguinal. Paulo, tem uma outra curiosidade. Essa eu estou muito ansioso para ver sua resposta, só que vai ser no próximo bloco, mas eu vou fazer a pergunta. Você acha que há ou não exagero hoje em cirurgia de hérnia de hiato pelo tido refluxo, né? Hoje tudo é refluxo. Então depois nós vamos ouvir a sua abalizada opinião a respeito. Vamos ao intervalo e voltaremos em seguida. Paulo, para aqueles telespectadores que estão vendo o programa agora, eu vou repetir a pergunta. Pois não. Em relação a esse sintoma chamado refluxo. Sim. Quais são as condições de cirurgia para esse caso? Como é que é a sua opinião? É uma pergunta muito interessante. Tem havido um excesso de cirurgias
desnecessária nos pacientes com refluxo. Uma pequena hérnia, você a cura, curar não cura, mas minimiza, tira a sintomatologia apenas com a elevação da cabeceira da cama. Então, tem havido um excesso de cirurgia de hérnia de hiato. E muitas vezes, pior, com complicações piores do que a própria hérnia. Por exemplo? Nós temos reoperado pacientes que foram estenosados quando fizeram o fechamento do hiato da hérnia. Então, eles têm problema muito mais sério de vômitos intensos por causa da cirurgia. Então, eu acho que é um exagero. Hérnia, a gente se opera quando há uma hérnia bem grande, acima de 3, 4 centímetros de dilatação. Hérnias pequenas nós curamos com dieta e com orientação da posição do paciente. Mas, Paulo, por que, o porquê desse procedimento, se é possível curar isso com um simples levantar da cabeceira da cama? Naturalmente, nós usamos o antiácido também na fase inicial, tá, parte clínica, né? Então, as consequências é reestenose, quer dizer, fechar de novo por causa do... Né? Isso. Quando poderia ser curado apenas com tratamento clínico. A sintomatologia. E o procedimento? Curar mesmo, nós não conseguimos reduzir o orifício, né? Mas, em geral, são operados pacientes com orifícios mínimos, que têm um pequeno refluxo, que basta se levantar 15 a 20 centímetros da cabeceira da sua cama, esse paciente é assintomático. E orientá-lo, sobretudo, numa dieta bem equilibrada e não fazer dieta excessiva, sobretudo no jantar. Então, vamos rememorar aqui as principais indicações. Quer dizer, quando é que você, Paulo Mesquita, opera uma hérnia de hiato causada ou refluxo, né? O dito refluxo, entre aspas, que depois eu tenho até uma história para contar. Qual é a indicação específica de cirurgia de hérnia de hiato? Então, a indicação baseia, sobretudo, no exame radiológico bem feito, ou endoscopia bem feita. Então, o informante, o radiologista, o endoscopista te diz: doutor Paulo, essa hérnia tem mais de 4 centímetros e existe uma esofagite muito intensa e irrecuperável. Esse paciente deve ser operado. Ou então, muitas vezes, o estômago já está no tórax. Então, esse paciente nós temos que operar. Mas quando há uma pequena dilatação do orifício e uma pirose discreta, nós conseguimos dominar perfeitamente bem. Sobretudo quando o indivíduo é obeso, nós orientamos a dieta. Naturalmente, eu estou muito ligado aos doentes obesos. Meu filho é cirurgião da obesidade mórbida. Então, nós vemos, muitas vezes, existe associação da obesidade e a hérnia. Nós corrigimos a hérnia e fazemos a obesidade. Como existe também associação muito frequente com colilitíase, cálculo da via biliar. Nós fazemos as duas cirurgias. Você já deve ter visto muitos casos, porque se relata na literatura que a hérnia de hiato, às vezes, pode simular um infarto do miocárdio. Sim. A dor, às vezes, é tão intensa? Muito intensa, sobretudo quando o estômago entra para o tórax. Então, a dor é muito intensa e pode simular um infarto do miocárdio. A propósito, um telespectador agora, ele telefonou aqui para o programa, dizendo do exagero de exames complementares que antigamente os alunos eram orientados para fazer o diagnóstico clínico. Aliás, antigamente nós o fazemos até hoje. Isso. É só que o indivíduo, quando começa a trabalhar, há uma mudança, às vezes, de posição. Sim. Né? Então, você falou que o exame radiológico ou endoscópico, muito que antigamente se fazia também com contraste, né? Isso. Quer dizer, isso é crucial. É crucial, é fundamental. Ele pode desorientar o cirurgião? Pode orientar o cirurgião. Desorientar. Pode desorientar e pode orientar. Porque, às vezes,
às vezes a informação que te oferecem não é adequada. Não, é claro. E qual é a conduta nesse caso? É conversar com quem fez o exame? Você ter uma noção exata do paciente. Quando você tem dúvidas, você faz um teste. Você faz um teste, por exemplo, de 2 meses. Você fala, fulano, o fulano lá disse para você que você tem uma hérnia que precisa ser operada, mas eu acho que você pode melhorar ou praticamente ficar sem sintomas dessa hérnia se você fizer. Vamos tentar. Você orienta o paciente, você tem confiança em você, ele faz. Ele fala, doutor, volta daí 1 mês, eu não estou sentindo mais nada. Emagreci 6 quilos, não sinto mais nada. Então isso é fundamental. Paulo, dizem que o abdômen é a caixa de segredos Sim. da medicina. Eu até acrescentaria mais um que não vem ao caso aqui, que são as doenças da coluna vertebral. Também. Né? Qual foi o seu grande desafio ao abrir um abdômen? O grande desafio ao abrir o abdômen, sobretudo, é confirmar o seu diagnóstico. Então, você faz um diagnóstico com muita certeza, usa os exames mínimos e suficientes. Evidentemente, você pode ter algumas decepções quando abre, porque muitas vezes, há poucos dias, eu estou com uma doente para ser operada. Ela apresenta uma lesão que 2 exames já complementares dizem. Uma acha que é um tumor de duodeno, o outro acha que é uma bifurcação de duodeno. Então, ela está em dúvida se opera ou não opera. A indicação dela é precisa porque ela tem uma colestite calculosa. Então, existe a indicação. Ela está com medo de operar. A indicação principal, no caso, seria a colestectomia e verificar se realmente ela tem um duodeno duplo, que pode haver uma duplicidade, ou se tem um tumor para-aórtico, que ele disse, que está muito ligado à aorta. Você já alguma vez enfrentou não sei, para mim deve ser desafio, mas para você não é, de abrir uma barriga e achar um infarto mesentérico? Infarto mesentérico, vou explicar, Sim. É uma obstrução das artérias do mesentério, que é o que liga o intestino à parte posterior do abdômen. Já vários casos. Como é que é o diagnóstico diferencial? O diagnóstico diferencial que é importante para o paciente imediatamente procurar, porque pode necrosar o intestino. Então, você vê e vai ver as artérias, qual artéria que está obstruída. Você seca bem e vê a obstrução. Agora, o outro fato importante, você disse, é o infarto vermelho e o infarto branco do mesentério. O infarto branco é quando obstrui a artéria e o infarto vermelho é quando obstrui a veia. Então o sangue chega e não tem o retorno. Ele vai enchendo as vísceras de sangue. É um caso extremamente grave. Nós já perdemos um paciente com infarto vermelho, não pelo infarto vermelho em si, mas ele teve uma complicação grave desse paciente. Então é uma doença extremamente grave, o chamado infarto vermelho do mesentério. É o contrário, então, lá... É o contrário. Um se encontra branco, sem sangue. O outro se encontra o mesentério cheio de sangue, repleto de sangue, um excesso, não há drenagem de retorno. Eu acho que é até interessante explicar para a população o que é esse branco, vermelho, por exemplo. Quando se fala em cirurgia branca, não é porque tem nada branco lá dentro, não. É que o cirurgião abriu e achou que não tem nada. Achou não. Ele confirma que não tem nada, que foi uma operação desnecessária. Esse é o perigo. E, às vezes, nós vemos isso, por exemplo, numa doença para-reumática, que é a púrpura de Shenock-Einlein. Começa com dor abdominal, simulando apendicite, o cirurgião vai lá e opera. É uma cirurgia branca. Ocorre muito isso, Paulo? Ocorre alguns casos, sim. Nesse caso, sempre, por isso que sempre quando há dúvida, você tem que ter a humildade. Eu acho que o cirurgião tem que ter, sobretudo, uma das principais características do bom cirurgião é a humildade. Se ele tem dúvida, ele consulta um colega. Se eu tenho dúvida que eu vou operar um indivíduo que tem um problema de coluna, que está dando um problema, por exemplo, de compressão arterial ou venoso, eu consulto o especialista. Ele fala, Paulo, pode operar que não tem nada com isso. Então, você opera tranquilo. Antes de
algumas perguntas aqui os telespectadores. Você é um cirurgião da velha guarda, carrega nas costas a experiência, quase meio século, né, Paulo? Quase meio século. Quase meio século. Como é que você vê hoje a videolaparoscopia? Sim. Que é um procedimento relativamente novo, altamente eficaz. Sim. Mas quando é que o indivíduo vai para a videolaparoscopia e quando tem que ser uma cirurgia aberta grande? Sim. Eu acho que é o diagnóstico preciso. Então, se você tem dúvida de um diagnóstico clínico, você usa os meios complementares. Essa é a missão da medicina, não é isso? A gente usar o exame complementar quando tem dúvida. Se não tem dúvida, para que gastar? Verdade. Não é isso? Gastar para o doente e gastar para os hospitais e assim por diante. Então, é um diagnóstico preciso, feito com calma e com humildade. Paulo, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, dizendo que a mãe fez uma cirurgia de hérnia e teve de repetir a cirurgia 12 meses depois. A hérnia era no abdômen. Acabou falecendo de hérnia no umbigo. Como é que ocorre isso, Paulo? Ou foi uma intercorrência que não tem nada a ver com a história? Eu acho que se ela foi operada, passou 2 meses, estava bem e teve uma hérnia umbilical, ela morreu da hérnia umbilical. Provavelmente por uma contaminação, porque morrer de uma hérnia umbilical é extremamente difícil, a não ser que haja uma contaminação, uma peritonite. Mas depois de 12 meses? Não, ela disse aí que foi operada, estava bem, né? Teve que repetir a cirurgia 12 meses depois. Mas da hérnia? Não falou que acabou falecendo de uma hérnia no umbigo. Então, deve ser uma outra hérnia, né? E tem 3 filhos agora que têm a mesma hérnia no abdômen e no umbigo também. Sim. É a pergunta, é hereditário? Não, há uma certa tendência familiar, não é hereditário. Tendência. É tendência familiar. Tem uma outra pergunta aqui, professor Paulo. Pode fazer. É possível detectar o refluxo em uma criança de 11 anos apenas com exame radiológico? E se é necessária endoscopia? Não, se o exame radiológico der numa criança, por exemplo, uma esofagite intensa e a criança sentir com 9 meses, já sabe falar, né? Já sabe explicar. Tem uma queimação intensa, o diagnóstico está feito. Paulo, ainda em relação a essa pergunta aqui, também eu vejo que há um exagero, ou melhor, uma valorização excessiva desse refluxo. Sim. Até eu vi num livro de uma professora de Harvard, sim, falando do problema da indústria farmacêutica, e que há uma participação, às vezes, da indústria para aumentar a venda de remédios. Não tem dúvida. Você tem visto isso? Isso tem visto não só nesse caso, como em outros, né? Por exemplo, é comum sair uma droga considerada excepcional, daí uns dias sai na literatura condenando, né? Condenando, quando na realidade o laboratório é uma informação, uma perseguição de um laboratório contra o outro, lançando um remédio às vezes idêntico, com outro nome e dizendo que aquele está fazendo mal. Você sabe disso. Reumatologia mesmo, esses dias surgiu um desses casos. Surgem vários, né? Surgem vários. Ô Paulo, em relação a esse problema, tem uma síndrome que vem sendo já há muitos anos um desafio no diagnóstico diferencial, né, em gastroenterologia e reumatologia. É a síndrome do colo irritável. Sim. É aquela pessoa que tem diarreia, né, inexplicável, vai ao gastro, muda de dieta, faz isso, faz aquilo. Sim. Qual é a visão do gastroenterologista nisso? Porque depois eu tenho uma crença. Eu acho que o fundamental é o estado psíquico desse paciente. A maioria dos pacientes que tem síndrome do colo irritável, quando ela tem confiança no médico, ela explana exatamente a sua história. Quase sempre tem um fundo emocional. Você sabe disso porque
E a síndrome do colo irritável realmente é uma doença que judia do paciente, né? Naturalmente, nós conseguimos debelar, existem os medicamentos hoje apropriados, né? E, sobretudo, uma confiança total do paciente com o médico. Você consegue quase sempre dominar esses casos. Paulo, hoje em dia essa relação médico-paciente, ela está deteriorada, né, Paulo? Porque muito bem. É uma pergunta interessante. Eu acho que, infelizmente, no país houve um aumento exagerado de faculdade de medicina. Então, existe um número enorme de médicos. Evidente, o médico formado, ele precisa sobreviver. E, em precisando sobreviver, em geral, ele arruma vários empregos. Então, o médico que examina o paciente hoje e pede um mundo de exames não vai ser o mesmo que o examina no outro dia. Isso é uma lástima, porque o indivíduo não teve o contato com o paciente, ele está vendo muitas vezes só os exames. Então, eu acho que a grande deterioração da medicina está diretamente ligada ao excesso de médicos que não têm uma instrução como nós tínhamos antigamente. Você lembra da nossa faculdade no início? Quanto amor os alunos tinham pela faculdade. E hoje em dia você não observa isso mais. A nossa faculdade foi considerada das primeiras do país recentemente. Se fosse na nossa época, o que havia? Passeata com faixas e assim por diante. Eu não vi nenhuma manifestação a respeito disso a partir dos alunos. Se fosse na nossa época, era motivo de festa, de alegria para todos os estudantes e para os médicos recém-formados. Então, há um desamor à faculdade. Em relação a isso que o Dr. Paulo falou, essa relação de confiança nessa síndrome do colo irritável, essa síndrome hoje e outras síndromes, por exemplo, nós já abordamos aqui, dor na temporomandibular, síndrome das pernas inquietas, fibromialgia, dor miofacial. Todas elas estão enquadradas numa síndrome que chama síndrome sensitiva central. É que há uma alteração nos centros da emoção situados no hipotálamo. E hoje, Paulo, isso até é possível, isso foi comprovado por ressonância magnética funcional, em que se fotografou o cérebro dessas pessoas e notou uma alteração no fluxo sanguíneo para essas regiões. Então, isso realmente tem que ser tratado, né, com psicoterapia. Claro. O medicamento aí resolve muito pouco, a não ser no caso aí da síndrome do colo irritável, que parece que tem um medicamento para controlar o sintoma, né? Diminuir a contratibilidade. Dos colos. Porque o síndrome do colo irritável é um colo que tem um peristaltismo exagerado, não é isso? E muitas vezes acompanhado de cólicas, né? E formação excessiva de gás. E o gás, sobretudo quando acumula do lado esquerdo, dá a sensação do indivíduo ter dor precordial, simula um infarto do miocárdio. Paulo, eu devo lembrar que no passado, para encerrar esse programa, se operava muita úlcera péptica. Era sinônimo de cirurgia. Sim. Isso mudou radicalmente. Radicalmente. Com um minuto, como é que você consegue definir essa mudança? Uma pergunta muito interessante. Para te ser franco, eu chegava a operar às vezes 6 casos de úlcera por semana. O ano passado nós operamos 2 úlceras, uma perfurada e uma hemorrágica que não consegui de um paciente de Sacramento durante o carnaval. Então, isso eu acho que a evolução foi terapêutica, a medicação e a orientação clínica. Então, hoje, praticamente, nós não operamos úlcera do adenal, nem gástrica. É claro que aquelas úlceras de fundo que simulam tumores, que podem evoluir para tumores malignos, que são operados, mas são muito raras hoje as cirurgias do estômago. Para encerrar esse programa,
Eu acho que é importante, nesse caso aqui de úlcera, né? Que muitas vezes antigamente se diziam que era de causa emocional. E hoje se sabe que é uma bactéria que causa isso. Isso foi uma das grandes vitórias da medicina nos últimos 30 anos. Isso. Paulo, muito obrigado aqui pela só recomendação final. Só para complementar, foi essa descoberta que o Hamid disse aqui, foi feita por um aluno austríaco, né? Ele via nas úlceras umas lesões, uns pontilhados vermelhos. Ele achava que era uma bactéria. E ele foi criticado várias vezes, não deixava ir no congresso. E ele foi o Prêmio Nobel de Medicina no ano passado. Era realmente o H. pylori. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado e até a a próxima quinta-feira. Estamos obrigado, sempre Paulo. às ordens. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abração.